18 de outubro de 2023. Nesta quarta-feira, a igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Que alegria hoje celebrarmos um dos escritores dos evangelhos canônicos, o Evangelho segundo Lucas. Hoje celebramos este grande escritor, esse grande conhecedor das verdades reveladas, né? O padre já vai falar um pouquinho do testemunho da história de Lucas, né? Nós vamos, meus queridos, acompanhar hoje o texto da primeira leitura desta festa, que é a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, o capítulo 4, versículos do 10 ao 17b. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, tem-me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o tu também, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito, né? E Paulo está se dirigindo a Timóteo. A igreja coloca esse texto porque tem menção do evangelista Lucas. Olha só que bonito. Fulano foi para um lugar, outro cicrano foi para outro lugar, não sei quem foi para outro lugar. Só Lucas está comigo. Olha o que Paulo disse, escrevendo para Timóteo. Então nós vemos na pessoa de Lucas evangelista, que depois vai se tornar evangelista, a pessoa de alguém fiel, a pessoa de um companheiro, a pessoa de um amigo fiel, de um amigo fidelicíssimo. Lucas, meus queridos, ele nasceu em Antioquia, então ele é de descendência grega, exerceu, como nós sabemos comumente, a profissão de médico. Aliás, aproveitando o ensejo, quero cumprimentar e saudar todos os médicos. Hoje celebramos São Lucas, que é patrono dos médicos, porque foi médico. E depois que ele se converte, ele passa a auxiliar Paulo na missão de Paulo. E torna-se um companheiro, como eu acabei de dizer, fiel, um parceiro de verdade. Nós vemos na pessoa de Lucas, né, que tem a origem grega, alguém que de fato está aberto a todas as pessoas. E é isso que ele coloca nos seus textos. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Lucas, né, o Evangelho de Lucas tem como tema fundamental a admissão de todos os povos à salvação, né? Às vezes a gente não estuda muito o texto bíblico, mas se você estudar, você vai ver que o que no Evangelho de Mateus existe um particularismo judaico ou um exclusivismo judaico, em Lucas é o contrário. Existe uma universalização da salvação. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas que Jesus acolhe a todos os pobres, os pecadores, os fracos, até as mulheres que eram discriminadas naquele tempo, os pagãos, todos no Evangelho de Lucas têm acesso ao reino dos céus, à salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Então um texto muito bonito, um texto que
acaba tirando da nossa visão religiosa todo o preconceito que nós temos com aqueles que são diferentes de nós, né? Então, é fantástico o texto de Lucas, e é evidente, né? A comunidade lucana é uma comunidade constituída quase que integralmente por pessoas de origens pagãs, de origem grega, que se converteram ao cristianismo. Se você olhar a comunidade de Mateus, né, o evangelista Mateus, é diferente. A comunidade de Mateus é quase que predominantemente constituída por judeus convertidos ao cristianismo. Então o texto de Mateus é um texto exclusivista, que fala do judaísmo, que fala da religião antiga. Lucas não, ele escreve para pagãos que se convertem ao cristianismo, então ele mostra a universalização da salvação, né? E é muito bonito isso, muito bonito mesmo. Tem um detalhe muito bonito no Evangelho de Lucas. Você vai estudar um pouco a Bíblia, você vai ver isso, né? Depois do capítulo 9, se não me engano, versículo 51, Jesus ele se decide firmemente a partir para cumprir a sua missão, que a sua missão era morrer, dar a vida por nós, né? Então, Lucas ele vai descrever a partir de então um Jesus caminhante. Jesus no Evangelho de Lucas, a partir desse momento, ele só caminha. Tem um acontecimento ali, continua caminhando. Tem outro acontecimento, continua caminhando. Até que ele chega ao ápice do seu ministério, que é o mistério da paixão, da morte e a sua ressurreição. No fundo, Lucas quer mostrar o quê? Olha, minha gente, se você é judeu ou se você é pagão, você está cumprindo uma missão e você precisa caminhar. E você precisa trilhar os mesmos passos que Jesus Cristo trilhou. Não tem diferença entre um e outro. Todos somos chamados a caminhar com Jesus. Olha que bonita a teologia do Evangelho. A gente vai estudando, a gente vai se apaixonando pelo texto bíblico, não é verdade? E depois nós vemos nos Atos dos Apóstolos, né? Que é também de autoria de Lucas. Depois do Pentecostes, ali começa a atuação da igreja. Então, os evangelhos, o Evangelho de Lucas, podemos trocar o nome de Evangelho para Atos de Jesus. E depois que Jesus sobe aos céus, né, da subida de Jesus aos céus em diante, é o texto dos Atos dos Apóstolos. Porque Jesus sobe para o céu e a igreja começa a crescer. A igreja começa a se multiplicar pela conversão das pessoas. Olha, então um texto muito bonito. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos a atuação dos próprios apóstolos, de Pedro, Paulo, dos discípulos, também os diáconos que são escolhidos, a constituição eclesiástica, né? Constituição da igreja primitiva. Então aí está a beleza desse escritor, minha gente, né? Parece um pouco teórico. O que isso tem a ver com a minha vida? Na verdade tem a ver tudo, né? Por quê? Porque a nossa vida, ela deve ser embasada na Escritura. Nós temos que saber a origem da Escritura, né? O exclusivismo de Mateus mostra que Deus não deixou de amar o antigo povo. E o universalismo de Lucas mostra que Deus, embora não tenha deixado de amar o antigo povo, que é Israel, que são os judeus, Deus agora instituiu um novo povo, que é a igreja. A igreja, ela é aberta, suas portas estão abertas para quem desejar congregá-la, sem acepção de pessoas. O necessário simplesmente é fazer uma adesão à fé, né? É você deixar as suas verdades e aderir à fé de Cristo, que a igreja assim traz. Mas as portas estão abertas para todos, e é bem verdade, né? A igreja nunca foi na casa de ninguém obrigar ninguém a ser batizado. Obrigar ninguém, né? As pessoas que procuram, as pessoas que vão até o santuário das graças, o santuário da misericórdia, o santuário do acolhimento, que é o altar de cada igreja, de cada paróquia, de cada capela, em cada canto do mundo. É muito bonito isso. E nós vemos na figura de Lucas esse que compreendeu esse universalismo da salvação de Cristo, né? E ele ajuda Paulo, ele é aquele parceiro fiel. No fundo, nos seus textos, ele vai beber bastante dessa experiência que ele teve com Paulo, apóstolo, né? Hoje nós ouvimos essa leitura, Paulo dizendo assim: Lucas foi a única pessoa que ficou comigo, né? E aí ele vai dizer assim para Timóteo: depois, Timóteo, toma cuidado com o tal de Alexandre, o ferreiro, né?
que estava atrapalhando a evangelização, né? Quantas coisas, hoje nós não temos mais esse Alexandre o Ferreiro que atrapalha a evangelização apostólica, mas quantas coisas nós temos hoje em dia que atrapalham a evangelização? Começando por nós mesmos, né, minha gente? Eu sempre digo, às vezes a gente anuncia o evangelho e nós mesmos destruímos o que nós fazemos, com os nossos maus testemunhos, né? Com o nosso jeito de ser, não acolhe a pessoa, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que não é acolhedora, não é hospitaleira, uma pessoa que é julgadora, uma pessoa que espalha a mentira, uma pessoa fofoqueira e tantas outras coisas que podem ser traços do nosso jeito de ser, que desfavorece a evangelização. Não mais esse Alexandre o Ferreiro que estava atrapalhando Paulo e que ele se queixa, mas tantas outras coisas que nos atrapalham, né? Então a gente precisa também refletir primeiramente em nós e depois no externo, o que tem atrapalhado a evangelização para que todos cheguem ao acesso à misericórdia, à bondade, à palavra de Deus, né? E aí Paulo termina o texto por fim, né? Mas o Senhor esteve sempre ao meu lado, me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. No fundo, quem faz acontecer as coisas é o próprio Senhor. Ele é a palavra viva, anunciada. Muita coisa a gente faz, né? E às vezes é só olhar a nossa vida comunitária, né? Quem é muito engajado na comunidade, quem não é, já está atrasado, está perdendo tempo. Se você que está escutando não é uma pessoa de igreja, uma pessoa de comunidade, uma pessoa que serve em alguma pastoral, algum ministério, se você não faz nada, aí arregaça as mangas aí, larga de preguiça e larga de dar desculpas e sirva a igreja, né? Ai, padre, não sei fazer nada, eu não tenho nada para contribuir. Você está se enganando a si próprio. A gente sempre tem algo com o qual nós podemos contribuir com o reino de Deus por meio da igreja. Nem que for fazer parte da equipe de limpeza da igreja, né? Que é um contributo excelente, né? Cheio de excelência. Ora, meus queridos, e aí a gente fica dando desculpas, né? Mas agora quem é muito engajado, cuidado para não cair no ativismo e achar que nós que fazemos as coisas acontecerem. No fundo, minha gente, a gente é um ponto de partida. Quem completa a ação da graça é Deus, né? Tem pessoas que congregam a igreja, e não sei se você é um desses, também presta bastante atenção, que acha que tudo depende de si. Parece que a pessoa se acha insubstituível. A pessoa se acha ela a dona do pedaço. A pessoa se acha ela a traquinas, né? A última bolacha do pacote traquinas. Olha, vou dizer uma coisa. Nem eu, nem você que está escutando, e nem ninguém é insubstituível. A igreja, ao longo desses mais de 2000 anos de caminhada, minha gente, a igreja excomungou muita gente, né? A igreja, muita gente abandonou a fé, muita gente mudou de religião, muita gente criou ojeriza contra a igreja, porque quer que a igreja faça sua vontade e não a pessoa fazer a vontade de Deus. Ou seja, muita gente deixou a barca, deixou a igreja. E nem por isso a igreja deixou de caminhar, ela está aí, está no mundo caminhando e vai até o fim. Se você e se eu um dia nos apartarmos da igreja, levemos a certeza que a igreja vai continuar caminhando do mesmo jeito. É bem isso, a gente precisa entender isso, que quem faz a coisa acontecer é Deus. Nós somos meros e pequeniníssimos instrumentos. Se a gente se coloca à disposição, Deus ele se utiliza de nós e ele age por meio de nós. Se a gente para de se colocar à disposição, Deus suscita outros instrumentos. A obra não vai parar por causa de mim e de você. A gente precisa colocar isso na cabeça, porque somente assimilando isso que eu estou falando é que a gente vai ter humildade no trato com os outros, no relacionamento mútuo, no serviço à igreja, né? Quando vai criando um reizinho na barriga, como diz o ditado, as relações interpessoais vão se destruindo,
As pessoas vão sendo muito soberbas, muito ásperas com os outros, vão achando que são donas da verdade, são donas das coisas. Ninguém é dono de nada. Sabe as coisas que te pertencem, que de fato são posses sua? Nem isso mesmo de fato é seu. Porque hoje, daqui a pouquinho você pode ter um infarto fulminante, aí vai ficar tudo para os outros gastarem, venderem, e você não vai apitar em mais nada. Nada é nosso, minha gente. Paremos de disputas, de atrapalhar, de bloquear a evangelização. Paremos com isso. Olha, a gente vê na comunidade, de maneira geral, nas comunidades paroquiais, né, na vida da igreja, tem muita gente que empata, que faz empacar a evangelização. Muita gente, né? Pode ver, a gente arruma, você vê, padre, está tendo confusão em algum lugar, em alguma comunidade. Em alguma comunidade está tendo confusão. Às vezes dá vontade de perguntar, fulano tá junto? Né? Tá, né? Por que a gente não se surpreende? Porque tem gente que só serve para arrumar confusão, para empatar a vida dos outros. Minha gente. E a grande pergunta é nessa manhã, nesse dia de São Lucas, né? O santo médico, o santo evangelista, o santo evangelizador. Será que esse alguém que está atrapalhando a evangelização não sou eu e não é você? Nós temos que ter a capacidade de olhar para nós mesmos e percebermos isso. Tem coisas em mim que bloqueiam a ação divina na vida dos outros. Eu não estou falando só da igreja, estou dando um exemplo, né? Esse é meu meio de convivência. Mas isso vale também no seu trabalho, vale em qualquer ambiente, qualquer tipo de convivência social. Sempre tem gente que é a pessoa que puxa o tapete, a pessoa que atrapalha, a pessoa caluniadora, que não edifica o outro. Maldosa, sabe? Gente maldosa. Às vezes a gente se aproxima de algumas pessoas, a gente vê. Eu tenho muito essa capacidade, esse dom, que é um dom. Até faço essa leitura, né? Sobrenatural, mas você vê nos olhos das pessoas a malícia e acompanha com palavras, com certas ironias, uma maldade. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser esse da leitura que nós lemos hoje, esse tal Alexandre o Ferreiro, que causou muito dano a São Paulo apóstolo. E Paulo diz assim: o Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Olha que palavra forte. Minha gente, quando Deus tem um propósito, né? Quando Deus tem um propósito, tem uma intenção a realizar na vida de alguém, toda pessoa que se coloca na frente como obstáculo, Deus derruba. É isso que ele está dizendo assim. Paulo está falando, o Senhor vai lhe pagar segundo suas obras. Por isso que eu e você precisamos olhar para nós mesmos e perceber, nós estamos atrapalhando a vida de alguém? Nós estamos sendo causa de decadência onde nós convivemos, seja na comunidade paroquial, seja no seio familiar, no trabalho, né, nas relações sociais, amigos, etc. Nós temos que olhar para nós. E eu tenho plena certeza, olha, pessoas maldosas, pessoas fofoqueiras, pessoas atraso de vida para os outros, essas pessoas não percebem que elas são isso. Sabe o que é verdade? Né? A gente olha às vezes a atuação de algumas pessoas e a gente fala assim, será que esse cara, essa fulana não percebe esse jeito que ela é, que ela precisa mudar? E a resposta vem, não percebe. Não percebe porque não faz aquilo que eu estou dizendo, que eu e você precisa fazer. Um auto-olhar crítico. Olhar para nós. A gente tem costume de olhar para os outros. Olhe para você mesmo. O seu trato com os outros, o seu relacionamento interpessoal é bacana? É edificante para você e para o outro? Não tem sido, padre. Então, está demorando por quê para mudar? Faça o esforço. Sabe, gente, às vezes são coisas simples, às vezes, de a gente ir condicionando o nosso jeito, a gente vai pegando o hábito de cometer pecados contra o próximo.
E são hábitos que vão sendo adquiridos por nós, que da mesma maneira como eles vão sendo adquiridos, eles podem ser abandonados e deixados. Basta um querer. Então aprendamos com a leitura de hoje, com o testemunho de Lucas. Primeira coisa, minha gente, para não delongar muito mais, sejamos pessoas hospitaleiras, acolher a todos. Às vezes se achega gente nova, sobretudo na igreja, por exemplo. As pessoas mais velhas, sabe, tratam mal, não acolhe. Você está chegando agora, esse tipo de discurso mata a pessoa recém-convertida ou a pessoa recém-chegada. Mata. Pare com isso. Sejamos hospitaleiros. E também prestemos bastante atenção se nós não estamos sendo obstáculos, pedra de tropeço na vida do outro e na obra da evangelização da igreja e na obra da salvação de Deus. Não sejamos empecilho na vida de ninguém. Que Deus nos ajude. São Lucas abençoe a todos vocês, sobremaneira os médicos. Que Deus os ampare, possam todos eles, sobretudo aqueles médicos que nós conhecemos, possam todos eles, nesse dia tão especial, serem amparados pela proteção de Deus, pela intercessão de São Lucas. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.